Oi, gente, vamos estar falando um pouco hoje do Império Bizantino. Lembrando aí do que aconteceu, né? Quando a gente tem a desfragmentação do Império Romano do Ocidente, a gente vai ter a formação do Império Bizantino. A partir de qual momento? Lembrando assim, no governo do Teodósio, que a gente viu na aula anterior, acontece a divisão do Império. O Império fica dividido em Ocidente e Oriente. Por que isso? O Império do Ocidente apresentava nitidamente as crises que estava passando, a crise do colonialismo, a crise do escravismo, as invasões, o enfraquecimento das fronteiras. Então, todo esse cenário era muito temeroso para a galera do Oriente. Teodósio conseguiu perceber esse movimento e, para que a crise não atingisse o Império Romano do Oriente, ele divide o território em dois. E aí, a partir desse momento, que cai o Império Romano do Ocidente, decorrente de todas essas estruturas, né, que estão abaladas, formando aí o Império Bizantino. O Império Romano do Oriente, eu coloquei aqui uma frase de um historiador que tem algumas contradições, mas que apresenta uma ideia interessante, que ele coloca basicamente essa transmissão aí, né, do Ocidente para o Império, que se apresenta aí como Império Bizantino. Ele apresenta também a questão do direito romano, a sabedoria grega, legando também, deixando o legado da arte, da arquitetura e os costumes. Para a gente pensar um pouco de como que tudo isso, principalmente os aspectos culturais e religiosos, eles vão se mesclar nesse momento, tanto na região do Oriente quanto no Ocidente. E a gente vai ver que essa mistura ela vai se dar e vai ser apresentada em vários aspectos da cultura. Começando aí falando do Império Bizantino. O Império Bizantino foi basicamente o antigo Império Romano do Oriente, né, tendo aí como capital Constantinopla, como a gente viu anteriormente. E aí a gente vai ter uma forte ligação comercial, né? Constantinopla continua tendo uma participação comercial muito grande com o Ocidente. Então a economia basicamente é realizada através do comércio. A agricultura é uma agricultura latifundiária e o Estado é o principal proprietário da terra. Então, é uma agricultura latifundiária. A gente vai ter também a mão de obra mais voltada para o campesinato. Lembra que a gente viu a questão do escravo? A gente já estava vivendo uma crise do escravismo. Aqui a mão de obra escrava ela vai ser bem mais reduzida, né, comparando aí ao período anterior. A política é interessante, eu acho que é um dos assuntos que mais são cobrados para pensar, que é uma política centralizada, e eles vão desenvolver o cesaropapismo. E o que é isso, né, o cesaropapismo? É basicamente a fusão do líder religioso com o líder político. Então, eles vão colocar a questão da representação do imperador como essas duas instâncias, política e religiosa. E isso é interessante pensar que lá no Ocidente vai ter uma separação muito grande entre o líder religioso, que é o Papa, e o líder que é político, que vai ser o chefe de Estado, essas coisas assim. Aqui não, o cesaropapismo é justamente essa fusão de lideranças. A gente vai ter o imperador mais influente, que será o Justiniano. O Justiniano, ele apresenta aí, né, uma influência muito grande, não só na organização do território, mas também na questão cultural, né, a questão do legado aí romano. Então, a gente vai ter um movimento muito interessante a partir do governo de Justiniano, que é o mais estudado. Com isso, vai ter o momento que ele vai reconquistar a Península Itálica, né? Conquista alguns territórios aí da Península Itálica. Esse momento é considerado como Revolta de Nice. E aí ele vai colocar a compilação de leis romanas, né? Que é o Corpus Juris Civilis, que é um dos movimentos aí legislativo e político muito importante nesse momento. Ele vai sintetizar basicamente 4 livros, né, com um código, que é a reunião das leis,
o digesto, que é as constituições romanas, as institutas, que são os princípios fundamentais do direito romano, e as novelas, que são as leis publicadas no governo Justiniano. Então, são basicamente 4 livros que vão abarcar o Corpus Juris Civilis, que vai dar uma organização bem burocrática para esse momento. E é muito estudado isso, principalmente nas áreas de direito. Então, foi muito importante por conta dessas leis romanas que ele formulou. Também vai ter uma grande influência da cultura helênica. Vocês lembram do helenismo, que foi um movimento cultural com a participação, né, do Alexandre o Grande, a partir da fragmentação e da destruição do território grego? Lá no movimento helenístico, a gente viu que uma das maiores características era o sincretismo cultural. Então, aqui a gente vai ter uma forte influência da cultura grega e a língua grega que vai ser instaurada em algumas cidades, tanto que eles vão ter a base, né, como grego, de língua mesmo, por conta dessa influência da cultura helênica. E a construção da Catedral de Santa Sofia. Essa catedral foi uma catedral muito influente na questão religiosa, né, e arquitetônica da época, e até os dias de hoje é um ponto turístico muito grande lá na Turquia. Né, a região que a gente está falando, que é o Império Bizantino, é a atual Turquia hoje. Aqui eu coloquei a foto da Catedral de Santa Sofia, em Istambul. Foi tirada em 2012 e é um ponto muito grande, né, de turismo, de conhecimento aí histórico. A gente vai começar agora falando dos conflitos religiosos do Império Bizantino. Um dos maiores conflitos que vai se dar é essa questão aí da representação do cesaropapismo. Né? Lembrando lá que no Ocidente continua uma representação de um líder religioso que é o Papa separado do líder político. Aqui não, aqui a gente vai ter a centralização. E aí vai começar práticas bizantinas que vão ser consideradas como heresias, né? Que são práticas pecadoras da religião. E aí, dentre elas, serão o monofisismo e a iconoclastia. O monofisismo coloca basicamente uma natureza do cristão, né, do Jesus Cristo, apenas uma natureza. E a iconoclastia é você não consagrar o uso de imagens, da idolatria de imagens, de representações, né, da religião cristã. Então, são essas duas vertentes aqui que vão ser colocadas como heresias, o que se diferenciava do que estava sendo aplicado lá no Ocidente. Então, eles não vão considerar que a consagração de imagem e colocar que Jesus Cristo, por exemplo, teve mais de uma natureza, é uma prática herege. Isso vai ser os momentos mais de conflito que vão fazer com que haja a divisão da Igreja Católica. É nesse momento que a Igreja Católica se divide, o momento considerado como Cisma do Oriente, em 1054. A Igreja Católica ela se divide e essa divisão permanece até os dias atuais. Ela se divide em Igreja Católica Ortodoxa. Gente, aqui eu coloquei católica, mas desconsiderem o R. Igreja Católica Ortodoxa, chefiada pelo imperador, né, que é o cesaropapismo, né, o imperador e chefe de Estado em Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, que é chefiada pelo Papa em Roma. Então, a divisão da igreja hoje, que a gente vê, né, principalmente as pessoas que seguem alguma dessas vertentes, vem desse momento que foi o Cisma do Oriente, quando começa a ter vários conflitos entre a igreja que foi do Império Bizantino e a igreja que continuou no Império Romano do Ocidente. E aí a gente tem essa divisão. A cultura é muito interessante, porque a gente vai ter outras representações culturais. Os mosaicos, representações de pinturas em mosaicos, vai ser uma prática muito recorrente nesse momento. A arte frontal, então você colocar a representação do rosto de forma frontal é interessante, e sem estatuários, né? A questão de idolatria, de imagem, de estátuas não vai ser colocada aqui.
Aqui mostra um dos quadros mais importantes da época. No centro está o Justiniano, e aí percebam que é um quadro em mosaico e colocando a figura, né, das pessoas de forma frontal. O Justiniano está no meio do quadro, de um lado estão os representantes religiosos e do outro estão os chefes do Estado, mostrando aí essa fusão dessas lideranças. E aqui também tem guerreiros, né, que vão aí colocar a ordem, estabelecer a ordem na sociedade. Então mostra que exatamente Justiniano com essa liderança e essa junção das instâncias, né, políticas e religiosas. E aí a gente vai ter o declínio do Império Bizantino a partir da morte mesmo do Justiniano. Vão haver várias disputas pelo trono, e aí ele vai gradativamente perdendo território. Né, na questão da reconquista, os territórios lá da Península Itálica vão ser perdidos. E em 1453 ocorre a queda mesmo de Constantinopla através do Império Turco Otomano. A gente vai ver mais esse movimento quando estudarmos o Islã. Então a gente vai ter essa queda e esse declínio gradativo a partir aí da morte de Justiniano, que foi um dos mais influentes representantes políticos desse império, que é o Império Bizantino. Aqui eu coloquei um pouco para a gente ver a expansão do cristianismo. O cristianismo ele é uma instituição, ele vai formar a instituição religiosa, né, que é a Igreja Católica, que ela vai perdurar a partir das quedas do Império. Independente que o Império Romano do Ocidente e que depois o Império Romano do Oriente caiam, o cristianismo ele se propaga e ele continua com a forte influência em vários territórios da Europa, do norte aí da África, que como está apresentado aqui no mapa. Então é interessante a gente pensar esse movimento do cristianismo, porque no feudalismo e da Idade Média, a gente vai ver como que a igreja é uma instituição muito poderosa, né? Por mais que caiam, por mais que hajam conflitos entre as vertentes, a gente vai ver a grande participação da igreja. Então aqui é a expansão no território, né? Então as áreas que estão pintadas aqui com um roxo mais escuro são as áreas que têm fortemente a influência cristã. E aí a gente pode ver aqui em Cartago, em alguns pontos, aqui Roma, né, na Itália. Então em alguns pontos se destaca a questão aqui ó, em Constantinopla, mas essa influência se dá em boa parte aí do território, né, europeu. Depois disso, a gente vai ver a formação do continente africano. É muito pouco estudado. A gente tem uma produção histórica muito voltada para a Europa mesmo, um conhecimento muito eurocêntrico, né, provindo aí de todo o processo de colonização. O que a gente estuda é o que cai no vestibular, mas o que é cobrado no vestibular é um conhecimento europeu, infelizmente, né? Então, alguns vestibulares, acredito que vestibulares como a Unicamp tem se importado em quebrar essa concepção europeia de estudar só a Europa, mas é interessante a gente apontar que são poucos estudos, mas que houve um desenvolvimento de território, social, político muito significativo nessas outras regiões. E aí vamos falar um pouquinho do continente africano, né? O que deu aí a partir do desenvolvimento do cristianismo, a partir do século V, VI, aí, depois de Cristo. Foram alguns reinos, Oxum, Gana e Núbia, né, mais voltados aí para a região costeira da África. Eu vou mostrar alguns mapas para a gente ver. E aí começar falando do reino de Axum, né? Foi localizado na região que se chama Chifre da África. Depois eu vou mostrar no mapa, que é uma região mais costeira. Nessa região, por estar perto também do mar, a gente vai ter terras muito férteis, então o desenvolvimento agrícola vai ser muito favorável nesse momento. O comércio ele vai se dar através do Oceano Índico. Então, o comércio já ocorria nessas regiões com o Egito, com a Índia, com a China. Então, essas regiões tinham um desenvolvimento agrícola muito significativo e o comércio, né, através do Oceano Índico, também bastante significativo. Nessas áreas, o crescimento gradativo do cristianismo vai se dar a partir, né, exatamente dessas trocas aí
de povos, né? Os povos, os grupos e representantes aí políticos, eles tinham certo contato, né, principalmente com o norte da África, com parte aí, né, da Europa. Então, era entendível, né, que o cristianismo ele fosse se propagar também por essas regiões. No reino de Ashum, o declínio do reino ele vai se dar quando o islamismo avança. A gente vai entender mais isso quando a gente for ver o desenvolvimento do islamismo, né, que começa basicamente ali na região da Arábia Saudita, com o representante, né, Maomé, que vai dar as vertentes aí dessa religião monoteísta também. Então, a gente vai ver que antes do avanço do islamismo, esses territórios, né, tanto do continente africano como de outros continentes, estão sob influência do cristianismo, mas ambas as religiões são de vertentes aí monoteístas. Aqui eu coloquei um monumento lá na região, né, do reino do Ashum, que é a atual Etiópia. Ele coloca aqui, né, um dos materiais de grande interesse arqueológico, as ruínas e os monumentos e tumbas, né? Então é interessante pensar, né, em prevalecer essa arquitetura e esse desenvolvimento aí desses reinos, né, que não são tão falados, não são tão discutidos. Aqui ele mostra também, ó, um interessante. Um dos obeliscos construídos pelo rei Ezana para marcar a conversão do reino ao cristianismo provocou crises diplomáticas entre a Etiópia e a Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante. As tropas do fascista, né, o Mussolini, invadiram a Etiópia. Olha o imperialismo, né, europeu, mais uma vez aí. Invadiram a Etiópia e levaram para a Itália o obelisco. Gente, na época aí, né, das segundas guerras, da questão da pureza das raças, do fascismo, do nazismo, atrocidades aconteciam, mas além de tudo, essa questão cultural que eles faziam é questão, né, de se sobressair também. E a gente vai ver mais com calma na Segunda Guerra, quando estudarmos Segunda Guerra. Mas só para ter uma dimensão do que essas pessoas, né, do que os europeus propagaram aí pelo mundo. Aqui eu coloquei, aqui o reino de Oxum fica bem aqui, bem perto, né, do Mar Vermelho, do Oceano Índico. Então, por ter uma localização costeira, a gente pode, né, entender que tem um desenvolvimento comercial muito significativo. E aqui, ó, ele tinha essas regiões aqui que ele fazia comércio, né, o reino do Egito, o reino aqui de Cartago, né. Então, a gente pode ver aí essa relação comercial. E aqui é a região do Chifre, né, o chifre da África, que meio que parece um chifre. Aqui fica o Núbia, que é outro reino, e o reino de Kush. Depois vocês dão uma olhadinha também, né, os estados aqui árabes muçulmanos, o deserto, né, o reino de Gana aqui. Vamos falar um pouquinho do reino de Gana. Ele está localizado mais para o outro lado, né? Mais aqui perto do deserto. E aqui no reino de Gana a gente vai ter a localização dele entre os rios Níger e o Senegal e no deserto do Saara. Então ele está bem, né, dentro aqui entre os rios e o deserto do Saara. A gente vai ter uma integração também com o comércio oriental significativa, e os produtos mercantilizados aqui são o ouro por conta dessa localização geográfica, né, desse favorecimento aí da região, os escravos e sal. Lembrando aqui, gente, que a questão da escravidão não é a questão ainda da escravidão a partir do comércio mercantil de Portugal, que a gente conhece atualmente. Aqui a escravidão é outra concepção, tá? Não confundam ainda, porque muitas pessoas utilizam esse discurso para justificar a escravidão que aconteceu no Brasil, de que já havia escravidão no continente africano, mas é outra concepção de escravidão, tá? Não é considerada que o mesmo movimento que aconteceu a partir aí do século XVI, que a gente vai ver.
E o sal, né? O sal, gente, não sei se vocês sabem que a palavra salário vem de sal. O sal tinha um poder de moeda, de troca muito importante, né? Tanto para preservar os alimentos, quanto para ajudar no condicionamento físico das pessoas, porque o sal ele retém líquido. Então é importante aí que as pessoas consumissem esse tipo de produto para que tivesse uma retenção maior de líquido. Então, o salário, o pagamento, né, vem do sal, porque ele era um importante aí produto de troca. A gente vai ter a extensão cultural, né, por conta aí do desenvolvimento do Islã também muito presente aqui no Reino de Gana. Ele vai usufruir do desenvolvimento cultural e econômico que vai estar sendo desenvolvido lá no islamismo. Então aqui já é um movimento mais voltado para o desenvolvimento do Islã do que do cristianismo em si. Aqui eu coloquei o reino de Gana, né, a questão aqui das regiões auríferas e das rotas comerciais. Eu achei muito interessante esse mapa, porque aqui a gente pode ver também, né, onde que ele está situado atualmente. Aqui é a África, a divisão política atual do continente africano, né, e lembrando que o continente africano é extenso e tem vários países. E aqui era onde ele ficava, né? Como que se dava aí a questão das rotas comerciais e das próprias influências com o Irã, com o Islã, né? No caso. E aqui, gente, para finalizar, eu coloquei um exercício que caiu na Unesp, se eu não me engano, foi 2011 ou 2010, que fala um pouquinho da civilização bizantina. Né? Ele apresenta assim: o ícone da pintura sobre madeira foi uma das manifestações características da civilização bizantina, que abrangeu amplas regiões do continente europeu e asiático. E aí ele pergunta sobre a arte bizantina, o que resultou dessa arte, né? A. O fim da autocracia do Império Romano do Oriente? Não. B. Da interdição do culto de imagens pelo cristianismo primitivo? Não. Do cisma do Oriente, que rompeu com a unidade do cristianismo? Também não. Ocorreu o cisma do Oriente, mas a arte já vinha sendo, né, colocada muito antes da questão do cisma do Oriente. Da fusão das concepções cristãs com a cultura decorativa oriental. Olha essa daqui. Do elemento comercial das cidades italianas. Lembra quando eu comecei a aula falando do movimento entre o Ocidente e o Oriente cultural, né? Como o historiador tinha colocado, a questão da língua, a questão da cultura romana, e esse movimento, né, entre o Ocidente e o Oriente, e até mesmo na cultura helenística, que foi o sincretismo cultural. Então a gente pode pensar exatamente nessa fusão de concepções cristã com a cultura decorativa oriental. Letra D, tá bom, gente? Ele fala exatamente da cultura, da arte bizantina. Houve na religião a questão da iconoclastia, que não é a adoração de imagens, mas exatamente na arte que ele está perguntando aqui. Beleza, gente? A gente vai, na próxima aula, ver como que se deu o islamismo, né? E a propagação aí do Islã na região do continente africano e da Europa.